Substituto do BHT. Será que isso existe? Existe. E esse ingrediente que eu vou te contar já me salvou de cada uma, porque a gente sabe que, dependendo do público, nós preferimos não desenvolver com BHT. O mercado tende a ter rejeição a esse ingrediente, apesar desse ingrediente ser considerado seguro. Então eu vou mostrar para você agora, fica aqui comigo para você aprender esse ingrediente incrível que vai fazer você tirar o BHT da sua formulação e utilizar um antioxidante tão bom quanto, ou se não melhor que o BHT. Então vem comigo. Esse ingrediente, ele vai agir como se fosse um guarda-costas da formulação. É assim que um antioxidante age. Ele protege a formulação. E eu vou além, ele se sacrifica no lugar da sua formulação. É para isso que ele existe. Esse ingrediente, ele vai fazer com que você não tenha problemas com mudança de cor, perda de cheiro, sabe? Perda daquele cheiro gostoso, aquela fragrância que você escolheu. A gente sabe que fragrância é um dos ingredientes que mais agrega custo na formulação. Imagina você escolhe uma boa fragrância, uma fragrância fina, e depois de um tempo o produto perde aquele cheiro, por conta da bendita oxidação, que é um inimigo silencioso. A gente não vai dar chance para oxidação aqui. E dependendo do seu produto, se ele se oxidar, o que eu tenho também? A fórmula pode deixar de funcionar. Aí não tem jeito, né? Aí não há o que salve. O consumidor, ele vai rejeitar essa formulação, ele não vai comprar mais e todo mundo sai perdendo. Então vamos proteger a nossa formulação contra o inimigo silencioso, que é a oxidação. Mas afinal de contas, qual é o ingrediente salvador? E vamos entender também como que ele faz isso. Será que isso existe mesmo? Existe! É o Tinogard TT. Olha só o nome dele, é super fácil, né? Repete comigo, ó. Pentaeritril, tetradibutil, hidroxihidrocinabate. Olha só. Eu consigo falar sem olhar, ó. Pentaeritril, tetradibutil, hidroxihidrocinabate. Consegui. Quase passei vergonha aqui, hein? Consegui. Vamos lá. O que é o Tinogard TT? Ele é um blend de antioxidantes. Ele é um blend de antioxidantes fenólicos lipossolúveis. Isso é muito importante. Esse lipossolúveis significa que ele fica ali no meio de óleos, no meio de emolientes, que são os ingredientes da formulação que mais tendem a sofrer com oxidação. Então ele vai proteger frases oleosas e também fragrâncias, como eu disse, porque a gente sabe que fragrância é um item caro da formulação e eu preciso dar um jeito de proteger também. Muito bem. Mas por que ele é tão bom assim? Será que ele é tão bom? Prove então. Quero que você mostre para mim se esse produto realmente é bom. Então vamos lá. Primeiro, ele é lipofílico. Ele fica na fase oleosa, que é justamente a fase que eu preciso proteger. Lembrando que fragrâncias, muitas fragrâncias são oleosas também. Então olha só, eu tenho um ingrediente que vai interagir justamente com os ingredientes ali que eu preciso que ele esteja ali no meio. O que mais? Ele possui um anel aromático, um grupo OH fenólico, que é esse daqui, ó. Eu tenho esse anel aromático com esse grupo OH. E esse grupo, ele vai ser o ponto de partida dessa proteção, porque esse é um grupo doador de hidrogênio, H+. Por que doador de hidrogênio? Ele vai, quando ele vê que a coisa está acontecendo, a bagunça da oxidação está acontecendo, ele vai doar um hidrogênio para parar toda essa bagunça. Ele bota ordem na bagunça da oxidação, doando esse hidrogênio. Agora, como que ele atua na formulação? Vou explicar exatamente como que esse processo acontece, tá? Primeiro, ele atua em óleos vegetais insaturados. Kleber do céu, o que é óleos vegetais insaturados? Óleos vegetais, né, vários tipos de óleo, óleos que você usa aí no seu dia a dia. Óleo normalmente é feito com ácido graxo. O que é ácido graxo? São componentes presentes nesses óleos e a diferença entre os óleos é justamente o tipo de ácido graxo e a quantidade de cada tipo. E tem muito ácido graxo que tem dupla ligação entre carbono. Sabe o carbono? Ácido graxo é uma cadeia grande de carbono, né? E eu tenho o grupamento ácido aqui. Mas entre os carbonos, se eu tiver só ligação simples, menos mal. Esse óleo tende a oxidar menos. Agora, se eu tenho dupla ligação entre esses carbonos nessa cadeia de ácido graxo, é pepino, porque esse significa que esse óleo que contém esses ácidos graxos insaturados, eles têm uma tendência muito maior à oxidação.
Então, rosa mosqueta, maracujá, girassol, semente de uva, mamona, são todos óleos que você, abre o olho. Se você utilizar esses óleos, abre o olho, porque eles se oxidam facilmente. Então, colocou na formulação, já precisa adicionar um bom antioxidante, senão eles vão se oxidar, ok? Muito bem. O que mais? Fragrância, sobretudo notas cítricas e florais mais sensíveis. Então, ele vai proteger também fragrâncias, como eu já havia dito. E componentes sensíveis à oxidação na fase óleo também, como alguns filtros ultravioletas orgânicos. Imagina você fazer um protetor solar e você ter problema com oxidação do filtro. Então aqui a gente vai resolver isso. Carotenoides, tocoferóis, enfim, vários componentes que podem sofrer aí com a oxidação. Agora, como que a oxidação acontece de fato em óleos insaturados? Ou seja, aqueles óleos que têm ácidos graxos, uma grande quantidade de ácidos graxos com ligação dupla, ou seja, com insaturações. A gente chama essas ligações duplas ou ligações triplas de insaturações. Quando o óleo não tem insaturação, só tem ligação simples, ou seja, ele é mais resistente à oxidação, a gente chama de óleos saturados. Quando tem ligação dupla ou tripla, é óleos insaturados. Como que a oxidação acontece então nesses benditos óleos insaturados? Lembra lá do óleo de mamona? Óleo de mamona é um pepino. Se você não usar antioxidante, ele oxida. Então vamos lá, o que vai acontecer? Bom, primeiro, se você comprou seu óleo de mamona, lindo, maravilhoso lá, e você falou, vou criar os meus cosméticos agora com esse óleo incrível. Na verdade, você não comprou só óleo de mamona, tá? Você comprou óleo de mamona, óleo de semente de uva e óleo de girassol. Olha só, o trio parada dura aí, tá? Esse trio parada dura fica de olho. A luz, o calor, metais, né? Traços de metais como ferro, cobre, tudo isso, e também radicais iniciadores, tudo isso pode fazer o quê? Atacar a cadeia insaturada desse ácido graxo. É isso, gente. É bem simples. O calor, metais, vai atacar. Luz, radiação ultravioleta, vai atacar. E atacou, o que acontece? Atacou, a partir do momento que ataca, forma o que a gente chama de radical lipídico. Eu vou ilustrar o radical lipídico como esse L com essa bolinha aqui. Então assim, você respirou, o óleo está sendo atacado e está formando radical lipídico. Porque assim, luz, calor tem em qualquer lugar. Metais, traços de metais também é muito fácil estar presentes no meio das formulações ali. Isso pode vir da água, por exemplo, quando você adiciona na sua formulação. Pode vir de uma outra matéria-prima da sua fórmula, da fórmula do seu cosmético. Você entendeu? Então, olha só, respirou, está formando radical lipídico, certo? Então vamos continuar. O que esse radical lipídico vai fazer? Olha só, esse radical lipídico, ele vai reagir com o oxigênio, O2, e vai formar o radical peroxila. Ai meu Deus, agora a coisa começa a complicar. Se você achou que o radical lipídico que era o problema é esse radical peroxila. Começa lá com o radical lipídico. Só que esse radical lipídico vai reagir com oxigênio e vai formar radical peroxila. E aí é que a coisa começa a complicar, porque esse radical peroxila, ele vai reagir com, sabe o que é LH? Lipídio hidrogenado, ou seja, o seu óleo de mamona, o seu óleo de semente de uva, o seu óleo de girassol. Então, o radical peroxila vai vai reagir, na verdade, com o seu óleo, com o seu lipídio hidrogenado e vai formar o que? Hidroperóxidos lipídicos. Isso aqui é uma tragédia, tá? Junto com mais L pontinho, radical lipídico. Meu Deus. E o que acontece? Esse ciclo continua degradando cada vez mais moléculas. Isso vai gerar ranço, ou seja, rancificação. Rancificação é a oxidação de óleos, de lipídios, mudança de cor, odor e irritantes secundários. E o que acontece, na verdade, né? Onde entra o nosso antioxidante salvador nesse processo? Eu vou recapitular para você entender bem. Então, olha só, você está lá, lindo, maravilhoso, comprou seus óleos, veio o calor, metais pesados que veio com outras matérias-primas, com a água. O que aconteceu? Atacaram a cadeia do seu óleo, formou radical lipídico. Radical lipídico reagiu com oxigênio, formou radical peroxila. E é o radical peroxila que vai atacar aqui novamente os seus lipídios hidrogenados, formando hidroperóxidos lipídicos. E aí
e um novo também radical lipídico. E aí, aquela reação de cadeia. Você tem isso acontecendo o tempo todo. O que vai acontecer, então? Como que esse ingrediente é tão bom? Por que ele é tão bom? Ele vai pegar, ó, o radical peroxila, um ponto importante, é quem causa mais estrago na formulação. É esse radical peroxila aqui. O que acontece? Componentes fenólicos do Tinogard TT, que é o nosso antioxidante, vamos chamar esses componentes fenólicos, vamos chamar o Tinogard TT aqui de AROH. Ele vai reagir com o radical peroxila, justamente esse radical que vai gerando uma reação em cadeia, oxidando cada vez mais óleos. Então o que acontece? Quando esse radical peroxila foi formado lá na sua formulação, esse Tinogard TT, ele vem e ele doa um hidrogênio. Lembra que eu falei isso? Que ele doa H+? Ele doa um hidrogênio para esse radical peroxila. Consequentemente, ele fala, fica quieto aí. Ele doando esse hidrogênio, ele freia, ele faz com que esse radical peroxila não reaja mais com mais óleos da formulação. Então ele freia esse processo, né? E estabiliza a formulação. Então aqui eu tenho uma molécula que não vai causar problema e aqui também não vai causar problema. Eu estabilizei. Ele é um doador de hidrogênio. Repare que ele se sacrificou. Olha só o nosso amigo aqui, ele se sacrificou doando um hidrogênio para esse radical peroxila. Consequentemente, a nossa formulação foi salva. Então, essa formulação aqui, radical peroxila, Tinogard TT, ele doa esse hidrogênio aqui, paro, freio esse doido desvairado que sai oxidando tudo e, consequentemente, eu tenho aí uma formação de um LuOH, que é o que foi formado aqui quando eu tive essa doação de elétron, eu crio um componente menos reativo que não vai impactar tanto a minha formulação. E esse carinha formado aqui também, ele é mais estável também, ou seja, eu consigo frear a minha oxidação. E eu faço com que ocorra um momento ali onde eu não tenho mais reação acontecendo. Então eu não tenho novas cadeias de oxidação acontecendo. Então o Tinogard TT, ele se sacrifica, né? Ele sacrifica a si mesmo para salvar o lipídio. Consequentemente, ele salva a nossa formulação. Qual que é o efeito prático, então, de fato, na nossa formulação? Bom, o efeito prático é em óleos insaturados, ou seja, ricos em ligações duplas ou em saturações, eu tenho uma menor tendência ao ranço e odor desagradável. Maior estabilidade de fragrância, você não vai perder mais fragrância, menos oxidação de notas sensíveis, e ele vai proteger componentes sensíveis à oxidação na fase oleosa. Então, certos filtros orgânicos, carotenoides, tocoferóis, dentre outros ingredientes sensíveis. Então é assim que o nosso Tinogard TT vai substituir o seu BHT e a partir de agora você vai trazer um excelente oxidante, proteger a sua formulação e ter ali um produto que vai ficar bonitinho, sem oxidar até o final do prazo de validade. Eu te dei uma dica agora, assim, uma dica coringa, tá? Nos meus mais de 15 anos desenvolvendo produto cosmético, esse é um antioxidante que não falta no meu laboratório. Se você quiser aprender a desenvolver cosmético comigo, vários tipos, cosméticos para pele, para cabelo, maquiagens, clica nesse link aqui na descrição, porque você vai ter acesso a muito conhecimento e vai aprender muito como formulador. Um forte abraço e até a próxima aula.